Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Domingão que não tem Flamengo, mas tem boas notícias. Notícias apuradas devidamente no dia de ontem que a gente traz para vocês no dia de hoje. Fla vê River Plate mais flexível para vender Dela Cruz ao clube e vai para cima. A gente já vinha dizendo que é o jogador que a diretoria quer como prioridade número 1. E nós vamos explicar aqui para vocês o papo que tivemos com uma pessoa importante e influente da diretoria do Flamengo, que nos garantiu uma nova situação, que é uma flexibilidade maior por parte do River Plate. Vamos falar também sobre a mudança de planos de Gustavo Scarpa. Foi papo, tema de um evento que eu estive ontem à noite e que a gente apurou com essas pessoas sobre a possibilidade. É real? Gustavo Scarpa quer mesmo voltar ao Brasil? Existe algum interesse do Flamengo? Esse jogador pode vir a vestir a camisa rubro-negra? Galera, um vídeo importante, um vídeo com boas notícias. Embora hoje não tenha jogo do Flamengo, a gente traz informações bacanas e importantes para vocês. Então eu queria pedir a todos nesse momento para que deixem o seu like. O like é muito importante para nós, para que mais e mais pessoas possam assistir a esse vídeo, a esse conteúdo. Então, galera, rapidinho, dá uma olhada aí. Você não deixou o like ainda, certamente? Deixa agora. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Olha quantas vantagens. Você se inscrevendo no canal, deixando o like, você vai acumulando pontos. A cada minuto que você assiste aqui de um vídeo, de uma live, você vai, num programa de fidelidade, aumentando o número de pontos. E depois você vai na loja virtual, nossa, e você troca por prêmios. Até camisa oficial do Flamengo você pode trocar lá. Mas como é que eu vejo, Fábio? É só você colocar aí agora no chat, exclamação estrelas. Tudo junto, exclamação estrelas. Você vai ver quantos pontos você tem. A loja está sendo abastecida com os produtos, dentre elas uma camisa belíssima como essa do Família da Nação, e a gente manda para sua casa. Então é o único canal no YouTube que dá prêmios para você assistir. Não é sorteio, não. É só em assistir. Então corre lá. Enquanto roda a vinheta, você vai deixar o like e vai se inscrever no canal, porque não vai perder uma oportunidade como essa, correto? Roda a vinheta enquanto você deixa o like e se inscreve aqui no Família da Nação. Bom, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a principal casa de apostas do Brasil. Gente, hoje é a que melhor remunera. Você tem lá as melhores cotações na 1xBet. E você garante um prêmio maravilhoso. Porque, cara, você assiste jogo de futebol, que é prazeroso, a gente que gosta, é um negócio maravilhoso, faz a sua aposta, ganha dinheiro com isso, se diverte e ainda ganha dinheiro. Para isso, é só você ir agora, aqui no comentário fixado, clica no link. Clicando no link, tu vai fazer o cadastro gratuito e depois, no seu primeiro depósito, você não esquece de colocar o código promocional. É importantíssimo. O código promocional está aqui embaixo. Família Nacão 1x. Você colocando esse código, você vai ganhar em dobro. Aquele valor que você colocou lá no depósito para começar a apostar, você vai ganhar em dobro. Até o limite de 1.560. Cara, é muita vantagem. Eles estão dando dinheiro para você apostar. E eu vou dar aqui algumas dicas. Eu aposto as minhas fichas no Botafogo. Acho que o Botafogo tem tudo para vencer o Cuiabá. Então, Botafogo favoritíssimo.
Internacional favoritíssimo. Eu aposto também no Goiás contra o Vasco. Acho que o Goiás vai mandar o Vasco lá para casa do chapéu, lá para a Série B. Então, essas são as minhas apostas. De repente faz uma trinca, ganha muito mais. Aposte agora na 1xBet. Vamos falar de Flamengo. Eu vou começar aqui falando sobre um jogador que eu confesso a vocês que não acreditava na possibilidade do Flamengo contratar o Gustavo Scarpa. Né? Cheguei a dizer, inclusive, não faço aqui, não tem essa história, mimimi, não. A gente fala mesmo. Cheguei a dizer que isso não iria acontecer. Só que a gente fala isso baseado em fatos. O Flamengo fez uma consulta no Gustavo Scarpa alguns meses atrás e a resposta que o Flamengo teve é que a chance era zero do jogador voltar ao futebol brasileiro. E realmente mudança de planos aconteceram. Isso não é uma situação ainda definida e eu vou explicar para vocês de forma detalhada aqui nesse vídeo. A gente apurou com muito cuidado e de forma muito criteriosa para poder trazer efetivamente todos os detalhes e todas as informações que dão conta desse possível retorno de Gustavo Scarpa para o futebol brasileiro. Vamos lá. O Gustavo Scarpa ele saiu do Brasil com um plano de carreira de querer morar na Inglaterra, especificamente, e ter o seu filho lá. Né? Saiu daqui ainda com a sua esposa grávida. A esposa dele, a Sara, ela estava grávida e o objetivo dele era que o filho dele fosse inglês, nascesse na Inglaterra, com a cidadania inglesa, inclusive, e para formar residência. A intenção era essa. E o filho dele nasceu no último dia 24 de março, né? Não tem nem um aninho o menino, tem meses. Nasceu o filho do Gustavo Scarpa. Bom, é o primeiro filho do casal. O Gustavo Scarpa, ele se mudou para a Inglaterra, não foi só com a esposa grávida, não. Ele foi com toda a família. Irmãos, familiares, pais, mãe, tanto dele quanto da esposa, eles foram para realmente montar uma nova estrutura de vida na Inglaterra. E aí veio o mau momento técnico do jogador, que não esperava ter uma performance tão ruim no Nottingham Forest. Na verdade, ele não entende que tenha sido uma performance ruim. O Scarpa entende que não teve as oportunidades devidas no Nottingham Forest. Então, e aí, consequentemente, ele foi emprestado para poder jogar para o Olympiacos da Grécia, né? E nessa condição, acabou afastando a família, né? A parte da família dele que foi para ficarem todos juntos, né? Morar na Inglaterra, formar residência fixa, ficou na Inglaterra e ele foi para a Grécia. Parece que a esposa dele não se adaptou bem à Grécia, não gostou de lá, quer retornar para o clube inglês, no qual ele tem contrato até o mês 6 de 2026, tá? O clube não faz questão do retorno do Gustavo Scarpa, liberaria o jogador com facilidade, o jogador completa 30 anos agora no início de janeiro, não está performando, até porque o Gustavo Scarpa passa por uma série de problemas, né? Ele sofreu um golpe e questão de criptomoeda e tal, envolvendo até outros atletas aqui no futebol brasileiro. Então, assim, a cabeça dele tá a mil, ele não consegue se recuperar na parte esportiva, não dá resposta. Ele atuou apenas 7 vezes na equipe grega, né, na equipe do Olympiacos, embora de todas essas 7, 2 apenas ele jogou como titular. Então, assim, o Gustavo Scarpa não vem performando por lá. E aí, quer sair da Grécia. O contrato dele termina no meio do próximo ano com a equipe grega, onde ele teria que voltar para o Nottingham Forest, que não faz questão do retorno do jogador. Bom, o que a gente apurou em relação ao Scarpa é o seguinte:
o atleta realmente disse para alguns companheiros brasileiros, alguns colegas, que era feliz aqui e não sabia. Às vezes a gente não dá valor àquilo que a gente tem, faz um planejamento de vida para morar na Europa e as coisas às vezes não saem da maneira que ele gostaria. Então, nesse momento, ele gostaria de voltar ao Brasil. Ele. Só que tem um detalhe. A esposa dele não quer. A esposa dele prefere que ele retorne no meio do ano para o clube inglês, tente mais uma vez, né, uma adaptação, de repente uma performance melhor na próxima temporada, mas tem que saber se o clube vai querer, né? Enfim, ela quer realmente formar residência, permanecer na Inglaterra, embora nesse momento eles estejam na Grécia, local que ela não se adaptou, e nem ele. E aí cresce a possibilidade do jogador vir, sim, para o futebol brasileiro, porque ele não consegue performar por lá. Então a gente perguntou claramente para um dirigente do Flamengo se o Flamengo foi atrás do Scarpa, se tem alguma coisa, e um dirigente disse o seguinte: a situação caminha para um desfecho bom, no sentido do jogador querer realmente voltar para o futebol brasileiro. O Flamengo aguarda um novo posicionamento do jogador, já que consultamos no meio do ano. E claro que trata-se de um belíssimo jogador, e todo belo jogador, como é o caso do Scarpa, interessa sim ao Flamengo, me disse esse dirigente. Bom, eu acho que o Flamengo tem que acelerar esse processo. Porque, assim, a gente sabe, e isso é informação, tá? O Fluminense, que é um clube que formou o Scarpa, tem feito os contatos diários com o atleta. O São Paulo, da mesma maneira. O Palmeiras quer muito retorno do jogador, então o Flamengo sai atrás. Então, se quer mesmo contar com o Scarpa, o Flamengo precisa acelerar esse processo e não esperar o jogador se definir, ver com a esposa se vai realmente querer voltar. Não, vai para cima, monta um plano de carreira, tenta a contratação. O jogador vai fazer 30 anos ainda, é novo. Um belíssimo de um jogador. Eu confesso a vocês que a notícia é boa, porque ele mudou de planos. Ele que estava decidido a não voltar, hoje pensa sim em retornar para o futebol brasileiro. Vou falar agora sobre Nicolas Dela Cruz. Gente, impressionante ontem, nesse contato que tive com o dirigente do Flamengo, que ele me disse o seguinte: estamos mais otimistas do que estávamos no ano passado, porque o River Plate já sinalizou de forma mais flexível para o empresário do jogador de que poderá sim vender o jogador para o Flamengo ou para qualquer outro clube. Anteriormente, eles diziam que venderia para qualquer clube, menos para o Flamengo. Por Flamengo era só se o Flamengo fosse lá e pagasse a multa, né? Eles estipularam o valor. E isso é importante. Você sabe de onde partir. O valor do atleta que eles querem é 80 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo já pagou mais caro por alguns jogadores. Cebolinha, por exemplo, dentre outros. 80 milhões de reais para o Flamengo, pelo Nicolas Dela Cruz, não é um valor absurdo. É um valor factível, na minha opinião. Você consegue vender um Vitor Hugo e trazer um Dela Cruz. Inclusive, o Flamengo vende o Vitor Hugo por um valor bem superior a esse. Pelo menos propostas já chegaram no meio do ano e o Flamengo preferiu não vender. A grande diferença nessa situação toda é que o River Plate, mostrando-se mais flexível, o Flamengo pode montar uma estratégia de contratação fazendo a contratação de modo parcelado, como é o modus operandi do Flamengo e de todos os clubes. Porque valor à vista realmente é algo que compromete o fluxo de caixa, compromete novas contratações. E aí, não que eu não queira, eu acho que o Flamengo, no caso do Dela Cruz, deve fazer independente de qualquer coisa, tá? Mas a intenção da diretoria, e isso foi a conversa que eu tive ontem com esse integrante, é de que com essa nova abertura, ou seja, com essa maior flexibilidade dos dirigentes do River Plate, o Flamengo
pretende, nos próximos dias, formular uma proposta oficial e fazer, dessa vez, ao invés de fazer para o jogador diretamente, fazer para o River Plate para quebrar esse gelo, essa situação, esse mal-entendido que ocorreu no ano passado, que fez com que o River Plate não quisesse negociar o atleta com o Flamengo. Então a gente poderá, sim, em relação ao Nicolas de la Cruz, ter novidades sobre esse assunto nos próximos dias. Olha, quem sabe, vocês já pensaram? O Flamengo tem um De La Cruz e um Scarpa no meio de campo? Olha, rapaz, os caras vão ficar malucos, né? Porque são dois jogadores de altíssimo nível. Detalhe, o De La Cruz, ele não está jogando pelo River Plate nesse momento. Ele, inclusive, é motivo de preocupação, porque o River lidera o campeonato argentino e ele sofreu uma lesão. Ele sofreu uma tendinite no calcanhar de Aquiles da perna esquerda e está preocupando o departamento médico do River Plate para o restante da temporada. Quer dizer, ele pode ficar fora da temporada toda por conta dessa tendinite no calcanhar de Aquiles da perna esquerda. Enfim, uma das ressalvas que a gente faz em relação ao De La Cruz é essa, né? É o fato do jogador se contundir muito. E agora mais uma lesão. O River Plate lidera o campeonato argentino com 20 pontos, 2 pontos à frente do Independiente, que é o rival, nesse momento, do River para brigar pelo título deste campeonato. De La Cruz, Scarpa, você gostaria de ver os dois no Flamengo? Ou acha que o De La Cruz se machuca demais, não vale a pena o investimento? O Scarpa, você de repente tem algum tipo de restrição? Comenta aqui, gente. Olha, o comentário de vocês é muito importante, porque assim, não adianta nada a gente falar aqui, trazer informações e vocês não opinarem. Opinem, participem, comentem aqui no chat, porque eu leio todos e acho muito válido essa interação com vocês. Comente aqui sobre Scarpa, o que vocês acham sobre De La Cruz. E, claro, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo, saudações rubro-negras.